Boa tarde a todos, bem-vindos para a aula número 10 das aulas abertas de 2021. Bom, a aula de hoje é só sobre limites notáveis. Vou resolver uns 40 limites notáveis de todos os tipos. Vou tentar abordar todas as técnicas possíveis. Provavelmente alguma coisa irá escapar, mas pelo menos aquelas mais óbvias e que se usam mais, eu vou fazê-las todas. Vou começar com este exercício 1, onde o objetivo principal é usarmos então o limite notável, limite quando x tende para zero, é elevado a x menos 1 sobre x igual a 1. Na verdade, não tem que estar aqui x, pode estar qualquer outra coisa, que não seja, pode estar é levantado aqui uma coisa qualquer, menos 1 sobre essa coisa, desde que essa coisa tenda para zero. Desde que isto aconteça, este limite é 1. Bem? Vocês têm que evidenciar sempre este limite e têm que referir sempre que este limite tende para zero. Bom, vamos começar aqui com o exercício 1.1. Eu deixei aqueles exercícios aqueles limites mais óbvios, aqueles que vocês todos já viram, mais simples, deixei esses para vocês já devem ter visto. Eu aqui escolhi uns um bocadinho mais complicados, outros não, nem tanto, mas eu acho que são bons exercícios. Então, este primeiro exercício que eu vou botar aqui, este 1.1, diz o seguinte. Temos o limite quando x tende para zero de e elevado a 3x mais 2, raiz quadrada de e elevado a 3x mais 2 menos e sobre x. Bom, primeira coisa essencial quando calculam um limite é sempre verificar se temos ou não uma indeterminação, porque se não tivermos uma indeterminação, o limite está calculado, não precisam de avançar. Bom, este em princípio será, mas nós vamos verificar. Reparem, quando eu substituo ali o x por zero, cá em cima, não é? Fica e elevado a 3 vezes 0, 3 vezes 0 é 0, mais 2, portanto fica e elevado a 2, raiz quadrada de e ao quadrado, não é? Se quiserem ver aqui, raiz quadrada de e quadrado é e. Portanto, e menos e dá 0 e, portanto, cá em baixo, se substituírem o x por 0, dá 0. Portanto, temos aqui uma indeterminação 0 sobre 0. Ok? Como é que nós podemos resolver isto? Podemos, pura e simplesmente, ter em conta que, eu vou escrever aqui para ser mais fácil, raiz quadrada de elevado a 3x mais 2, é a mesma coisa que ter raiz e elevado a 3x mais 2, tudo levantado a 1 meio, que por sua vez pode ser escrito como e elevado a 3x sobre 2 mais 2 sobre 2, ou seja, multipliquei o 3x por 1 meio e o 2 por 1 meio, ou seja, e elevado a 3x sobre 2 mais 1. Portanto, este limite que aqui está pode ficar e elevado a 3x mais 2 mais 1 menos e sobre x. Bom, agora o que podemos fazer basicamente é meter o e em evidência. Não se esqueçam que este que está aqui, a repararem, este que está aqui é a mesma coisa que ter e elevado a 3x sobre 2 vezes e, não é? Aqui apliquei só uma regra das potências, dou a base e somos os potências, produto de potências com a mesma base. Portanto, se colocarmos o e em evidência, eu até vou metê-lo já fora do limite, fica o limite quando x tende para 0 de e elevado a 3 meios de x menos 1 sobre x. Portanto, o que nós fizemos foi, basicamente, e o que está no numerador pode ser escrito assim, não é? E isto metendo o e em evidência, é elevado a 3x sobre 2 menos 1. Bom, o que é que nos falta aqui? O que nós queremos é que aqui e aqui esteja exatamente a mesma coisa. Portanto, tenho ali um 3 meios de x, é o que eu vou fazer aqui. Vou colocar aqui 3 meios e vou compensar aqui com 3 meios. Agora, das duas, uma. Ou mudam a variável,
que é um procedimento standard, neste caso, podem chegar aqui e dizer, bom, vou chamar y igual a 3 meios de x, naturalmente se o x tende para 0, o y, que é 3 meios de x, é 3 meios vezes 0, vai tender para 0, e portanto o que nós ficamos aqui é com E vezes o limite, quando o y tende para 0, de E levantado a y menos y sobre y, e isto vai dar então, está aqui o 3 meios, claro, e isto vai dar então, com o mês que está aqui é um limite notável, vale 1, não é? Portanto, este é E vezes 1 vezes 3 meios, que dá então 3E sobre 2. Este poderia ser um procedimento, mudar a base, se não quiserem mudar a base, mudar a variável, se não quiserem fazer, neste passo que aqui está, neste aqui assim, né? Podem dizer, pura e simplesmente, tem de o referir que se x tende para 0, 3x, vou meter aqui um ou, não é? 3 meios de x também tende para 0 e, portanto, estamos aqui na presença de um limite notável. Isto é como se eu estivesse a fazer uma mudança de variável implícita. Portanto, estou a dizer que este tende para 0 e, portanto, isto é um limite notável. E, portanto, podem escrever isto. Portanto, podem não, neste caso, podem não mudar, desde que refiram isto, e eu enfatizo isto, pelo menos refiram que 3 meios de x tende para 0. E, portanto, isto aqui fica E vezes 1 vezes 3 meios, que dá 3E sobre 2. Eu recomendo sempre aos meus alunos, se não fizerem a mudança, que pelo menos digam isto. Portanto, isso agora é uma questão de vocês usarem aquilo que quiserem. Tá bem? Há aqui ainda um outro processo que é, se vocês quiserem, não é um processo que seja muito habitual, mas isso podem usar sempre neste tipo de limites 0 sobre 0, que é usar a definição de derivada num ponto. Vocês podem usar isto aqui, usando a definição de derivada. Eu vou usá-la aqui umas 2 ou 3 vezes, não vou usar em todos os limites, vou usar naqueles mais óbvios também, por exemplo, talvez neste 1.3, talvez aqui também possa usar, mas não vou usar sempre. Mas isto é uma coisa que vocês depois, se quiserem ver em casa, se eu usasse aqui a definição, será que é mais fácil, será que é mais difícil, será que eu posso usar? Também, se quiserem depois ver para cada um dos limites, ok. Mas aqui o objetivo é mesmo usar aqui este limite notável, é mesmo o objetivo. Mas pensando aqui na definição de derivada num ponto, bem, nós sabemos que se tivermos uma função f derivável em x igual a a, não é? Quer dizer que este limite, não é? Quer dizer que a sua derivada no ponto A é o limite quando o x tende para a de f de x menos f de a sobre x menos a, certo? E, portanto, se este limite existir e for finito, 2, se der um número finito, 2, 3, π, o que for, não é? Quer dizer que a função é derivável, não é? E que o valor deste limite corresponde à derivada no ponto A. Aqui neste caso, se repararem, nós podemos pensar neste limite como a derivada de uma função num ponto. Temos que saber qual é a função. Neste caso, a função é, se considerarmos aqui, f de x igual a raiz de E elevado a 3x mais 2, que nós já vimos ali em cima que é a mesma coisa que ter isto. Certo? Se fizermos isto, o f de 0 dá E elevado a 3 meios vezes 0 mais 1, não é? Que dá E. Portanto, isto que está aqui é a mesma coisa que ter limite quando x tende para 0 então desta função f de x menos o f de 0, que é o E, não é? Este aqui seria o f de 0. E
E aqui então, x menos, ter x ou x menos 0 é a mesma coisa. E portanto, como esta função f é derivável, não é? F é derivável, ou diferenciável, eu uso muitas vezes a palavra derivável e em vez de diferenciável em R é a mesma coisa também. Diferenciável, se calhar vocês usam mais diferenciável, eu vou tentar usar mais aqui diferenciável. Pronto, f é diferenciável, quer dizer que isto que está aqui é a derivada desta função no ponto 0. Pronto, e agora o que é que tenho que fazer? Tenho que derivar esta função, né? Se nós pensarmos aqui na derivada desta função, que é a derivada disto, né? Como é que se deriva uma função exponencial? Neste caso, é a derivada aqui do expoente, vezes ela própria, e a derivada do expoente, neste caso, é 3 meios de e elevado a 3 meios de x mais 1. Portanto, substituindo isto dá 3 meios vezes e elevado a 3 meios vezes 0 mais 1, que dá 3 meios e elevado a 1, ou seja, 3e sobre 2, que era que nós tínhamos chegado ali. Mas agora é uma questão de vocês escolherem aquilo que quiserem, está bem? Se quiserem, já devem ter ouvido alguns de vocês já ouviram falar da regra de Cauchy. Isto, na verdade, é um bocadinho contornar a regra de Cauchy, contornar o não podermos usar a regra de Cauchy sabendo que estamos a usar coisas que são perfeitamente legítimas e que são dadas e que são abordadas no nosso programa do 12º ano. Portanto, temos aqui o exercício 1.1 resolvido, 3 técnicas, se quiserem, 3 abordagens diferentes. Esta, como eu disse, esta última, eu não vou usar muito agora, depois se vocês quiserem testar, eu talvez vá usar mais uma ou outra vez, mas aqui a minha ideia principal é mesmo usar aqui o limite notável, até porque muitas vezes não é necessário andarmos aqui a definir funções novas e coisas do género, não é mesmo necessário. Ok, este está feito, vamos fazer 1.2. 1.2, temos, então, o limite no x tende para 3 disto aqui, certo? X menos 3 sobre e elevado a 7 meios menos x sobre raiz de e. Ora, raiz de e, não se esqueçam que raiz de e é a mesma coisa que ter e elevado a 1 meio, está bem? É exatamente a mesma coisa. Bom, primeira coisa a fazer, substituir. Portanto, 3 menos 3 dá 0, 7 meios menos 3 dá 1 meio, portanto fica e elevado a 1 meio, menos e elevado a 1 meio dá 0. Novamente, podiam usar aqui a definição de derivada num ponto, está bem? Se chamassem esta função f de x, o que tinham aqui era o inverso, não é, da derivada desta função, não é? Era no ponto 3, neste caso. Se quiserem depois fazer essa abordagem em casa, faço. Eu aqui não vou fazer. Então, o que é que eu vou fazer aqui primeiro? Talvez mudar já a variável. Estou aqui parece-me que será benéfico. Portanto, nós temos aqui o x a tender para 3, não é? Portanto, se o x tende para 3, quer dizer que o x menos 3 tende para 0. E é exatamente isso que eu vou chamar y, ou seja, vou chamar y igual a x menos 3, quer dizer então que o x será y mais 3. E portanto, se o x é y mais 3, quer dizer que se o x tende para 3, então, reparem que o y, não é? Como é x menos 3 e o x tende para 3, este y vai tender para 0. Desta forma, o que nós obtemos aqui, então, fazendo aqui esta mudança, temos o limite, quando o y tende para 0, de quê? Aqui fica y, portanto, aqui já está tratado, aqui temos e elevado a 7 meios, menos, cuidado agora com este menos, que vai influenciar este sinal aqui, portanto, isto é menos y mais 3, portanto fica menos y menos 3, se quiserem é menos y mais 3, quando tiramos aqui os parênteses fica y mais 3. E agora menos raiz de e, vamos ter aqui raiz de e. Ok, e agora? Agora temos o quê? Temos o limite, quando o y tende para 0 de
y. E agora o que é que fica aqui? Ora, 7 meios menos 3, não é? Se fizermos aqui 7 meios menos 3, 7 meios menos 3 dá 1 meio. Portanto, aqui fica e elevado a 1 meio, menos y, menos, e agora vou já escrever aqui e elevado a 1 meio. Portanto, este raiz de e escrevi-o como e elevado a 1 meio. E agora, esta parte que aqui está em baixo, é como há pouco. Isto que aqui está pode ser escrito assim. E elevado a 1 meio, vezes e elevado a menos y, menos e elevado a 1 meio. Se nós colocarmos e elevado a 1 meio em evidência, o que é que me sobra daqui? E elevado a menos y, menos 1. E, portanto, temos o nosso assunto resolvido, ou quase resolvido. Portanto, o que é que vamos fazer? E fica, então, o limite quando o y tende para 0. Aqui, então, vou meter este, certo? Então, vou copiar este para ali. Este fica aqui assim, não é? Certo? E aqui fica y. Este aqui vou passá-lo para trás, é uma constante. As constantes, nós metemos-las para trás do limite, para não nos chatearem, está bem? É o que nós fazemos. Então, é o que eu vou fazer. Fica aqui 1 sobre e elevado a 1 meio. Podem escrever raiz de e, está bem? Em vez de ter e elevado a 1 meio, raiz de e, vezes o limite, quando o y tende para 0, de e elevado a menos y menos 1 sobre y. Bom, para termos aqui este limite aqui assim, não é? Para termos este limite, o nosso limite notável, é o que eu vou meter aqui em baixo para não estarmos a vir aqui. Para termos aqui este limite notável, o que é que dá jeito que aqui esteja? Dá jeito que aqui esteja um menos. Então, é o que eu vou meter aqui? Vou meter aqui um menos. E agora é só compensar. Por exemplo, posso compensá-lo aqui. Menos, menos. Este aqui não é bem o limite notável, é o inverso do limite notável, mas basta então fazer isto. Menos 1 sobre raiz de e vezes, aqui inverte, isto é a mesma coisa, ter 1 sobre o limite, quando o y tende para 0, de e elevado a menos y menos 1 sobre menos y. E agora, se quiserem outra vez mudar a variável, chamar a este z, ou seja, z igual a menos y, e como o y tende para 0, o z também tende para 0, podem fazê-lo. Eu acho desnecessário. Podem fazer, pura e simplesmente, meter aqui um menos atrás, de outra maneira, e dizer pura e simplesmente que isto é um limite notável. Vamos ver, esta é uma hipótese. Mas, ou se não quiserem meter aqui o menos, podem dizer, bom, se o y tende para 0, menos y tende para 0, e temos aqui um limite notável. E, portanto, isto que aqui está, portanto, tem aqui várias hipóteses. 1 sobre raiz de e vezes 1 sobre 1, que dá menos 1 sobre raiz de e. Tá bem? Já agora, não vale a pena tentarem racionalizar isto, porque se multiplicarem e se dividirem por raiz de e, em baixo fica e, é um número irracional, portanto não estão a racionalizar nada, tá bem? Deixem-no assim, que está muito bonito assim. Portanto, mais uma vez, a técnica deste não é muito diferente da do 1.1. Portanto, temos aqui o 1.2 resolvido. Vamos avançar para 1.3. Se houver aí desse lado alguma dúvida, não hesitem em ligar o microfone e em perguntar, tá bem? Prefiro que o façam já do que depois no fim, tá bem? Assim que surja alguma dúvida, não tenham problema. Nós paramos um bocadinho e a dúvida é esclarecida, tá bem? Ok, outra vez. E assim, 1.3. Vou metê-lo aqui para baixo. 1.3. O limite de e elevado a 3x menos 6, menos x mais 1 sobre x menos 2. Novamente, substituir, a primeira coisa, 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 6 dá 0, e elevado a 0 é 1. Aqui, quando substituem o x por 2, dá 2, portanto dá 1 menos 2, que é menos 1, mais 1 dá 0. E em baixo, 2 menos 2 dá 0. Indeterminação. Novamente, se quiserem recorrer à definição, podem chamar, por exemplo, a este todo f de x,
E se calcularem o f de 2, este é precisamente f de 2, e portanto isto irá corresponder à derivada daquela função no ponto 2, porque aquela função é derivável em R. E portanto, se é derivável em R ou diferenciável em R, também é derivável no ponto 2. Estão sempre aqui várias hipóteses em cima da mesa, está bem? Portanto, esta é uma hipótese. Pela maneira mais standard, vá. A primeira coisa que nos apetece fazer, penso eu, é mudar a variável, é chamar y igual a x menos 2. E, portanto, se nós chamarmos y igual a x menos 2, aqui fica logo o y, não é? Nós pensarmos nisso. Também podíamos chamar y a este todo aqui, porque ficava logo é levantado a y, porque este todo aqui em cima também tende para 0. Mas, às vezes, é benéfico fazer isso. Às vezes dá jeito de chamar a este todo y. Outras vezes nem tanto, que é o caso aqui, porque se nós chamássemos aqui a este y, ia-nos aparecer depois o x, ia-nos aparecer depois o y, o x, por exemplo, se eu chamasse aquele 3x menos 6 igual a y, o que é que era o x? O x era, o 3x era y mais 6, não é? E portanto o x era y sobre 3 mais 2, ou seja, aqui ia-nos aparecer um y sobre 3 mais 2, não é grave, não é assim uma coisa muito como é que está-me a faltar a palavra. Não era grave, ou seja, não era uma coisa que fosse dificultar muito a resolução, mas acho que aqui não é necessário, principalmente porque nós podemos usar sempre esta técnica aqui, não é? Ou podemos sempre voltar a mudar a variável, porque quando eu faço aqui y igual a x menos 2, vai-me aparecer aqui 3y, portanto, mas eu posso sempre ou mudar a variável ou usar aqui esta coisa aqui, este que nós fizemos aqui e que nós também fizemos aqui neste caso. Não é? Portanto, aqui acho que é mais simples dizer chamar y igual a x menos 2. Portanto, se o y é x menos 2, quer dizer que o x é y mais 2 e obviamente que se o x tende para 2, o y irá tender para 0, porque o y é x menos 2 vai tender para 0. 2 menos 2 é 0. E aqui fica então o limite do y tende para 0 de... Aqui em baixo fica y, aqui fica e levantada 3y. E agora vocês perguntam, 3y, como é que é possível, setor? Reparem que nós temos ali em cima levantada 3x menos 6. Se eu colocar o 3 em evidência, cá em cima, cá em baixo, fica x menos 2. E o x menos 2, nós dissemos que era, não é? Este x menos 2, aqui, nós dissemos que era y. Portanto, eu posso logo escrever 3y, está bem? Para se quiserem. Menos, e vou meter aqui entre parênteses, o x é y mais 2, mais 1. E agora vou continuar. Este então é o limite, quando o y tende para 0, é levantado a 3y, menos y mais 2, menos y menos 2, mais 1, sobre y. Reparem que menos 2 mais 1 dá menos 1, quer dizer que o nosso limite notável há de estar por aqui assim. Há de ser uma coisa deste tipo. Então eu posso separar isto, como? Posso fazer. Primeiro posso escrever assim. É levantado a 3y menos 1, menos y. Este menos 1 resulta do menos 2 mais 1. E agora separo. Separar limites ajuda-nos imenso, está bem? É uma coisa que nos ajuda assim a evidenciar aquilo que nós queremos. Portanto, este é o limite, quando o y tende para 0, de e levantado a 3y menos 1 sobre y mais, neste caso menos, o limite de y sobre y quando o y tende para 0. Y sobre y quando o y tende para 0 é 1, não é em terminação, é 1, porque este aqui não é em terminação, não fica 0 sobre 0, está bem? Ou seja, isto agora 0 sobre 0, como é que eu levanto? Reparem que é quando o x tende para 0 por valores, neste caso, diferentes de 0, porque isto aqui, esta função, o domínio desta função aqui é r excepto 0, não é? Desta aqui com a nova variável y, não é?
Nós nunca podemos substituir aqui o y por 0 nesta função, se isto fosse uma função, está bem? Portanto, aqui cortam, dá 1, e aqui o que é que me dava jeito? Dá-me jeito de ter aqui um 3, vou meter ali um 3 e vou compensar aqui com um 3. E agora a mesma coisa, posso chamar a este z, mudar novamente a variável, e depois escrever mais uma linha, se quiserem, está bem? Podiam fazer z igual a 3y e escrever, fica o z a tender para 0, e é levantado a z menos 1 sobre z, vezes menos 1, depois dizer que este era notável e tinham ali o vosso limite. Era uma possibilidade, ou então, pura e simplesmente, se o y tende para 0, então 3y tende para 0, temos aqui um limite notável, e portanto isto fica 1 vezes 3 menos 1, aqui vai dar 1, que dá 2. Está feito. Sim, portanto, aquilo que eu estava a dizer era, se não quiserem fazer desta forma, certo? Podem pôr, por simplesmente, um 3 aqui atrás, basta meter aqui um 3 atrás, também é outra maneira, e já não precisam de dizer isto, e dizem só que é um limite notável, ou podem, pura e simplesmente, mudar a variável, dizer, portanto, tem aqui as técnicas todas. Novamente, z igual a 3y, novamente, se o y tende para 0, o z, que é 3 vezes y, 3 vezes 0, vai tender para 0, e aqui iria ficar o limite, quando o z tende para 0, é levantado a z menos 1 sobre z, vezes este 3 aqui, menos, aqui ia dar 1, e portanto, temos aqui um limite notável, 1 vezes 3 menos 1, que é 2. Portanto, fazem como quiserem, como acharem melhor, é a vossa escolha, vocês é que sabem, está bem? Portanto, temos o 1.3 feito, isto está a andar bem, vamos então para o 1.4. Vou aqui buscar outra vez 1.4. 1.4 é aqui, sim. 1.4 diz o limite do x tende para 1 de x quadrado mais 2x menos 3 é levantado a 2x menos 1 menos e. Boa. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Primeiro, substituir. 0 sobre 0. Não é? Deve dar 0 sobre 0. Já me estou a adiantar. 2, aqui embaixo, primeiro em cima, 1 ao quadrado dá 1, mais 2 vezes 1. Ora, 2 vezes 1 dá 1, 1 mais 1 dá 3, 3 menos 3 dá 0. 0. Aqui dá 0. Ok. Boa. Embaixo dá 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1, portanto fica e elevado a 1, aqui deste caso aqui, menos e dá 0, portanto dá 0 sobre 0. Interminação 0 sobre 0. Se quiserem fazer as contas todinhas, está bem, à parte, às vezes vocês gostam de fazer as continhas todas, podem fazer, também não há mal nenhum nisso. Se quiserem fazer 2 vezes 1 menos 1, menos e, aqui em cima dá 0 e aqui embaixo vai dar e menos e, 0 sobre 0. Ok. Bom, a primeira coisa que nós podemos fazer é que nós podemos pensar assim, bem, eu vou já mudar a variável, não é? Se o x dá para 1, dá-me um jeito que ela esteja para 0. De certeza que este limite que aqui está envolve um limite notável destes que nós temos estado aqui a usar. Quase de certeza. Tem esta estrutura, o limite tem esta estrutura. Não é? Parece mesmo que é isso. E, portanto, em princípio, se calhar, eu poderia usar... eu devo ter que usar isto. Portanto, vou mudar a variável, quando o x está para 1, faço o y igual a x menos 1 e fica o y a tender para 0. Ok, podem fazer isso. No entanto, quando me aparece aqui uns polinómios de grau superior a 1, 2, 3, 4, por aí fora, e aqui deu-me 0, não é? Quer dizer que este 1 que está aqui é uma das raízes deste polinómio. Quer dizer que eu posso fatorizá-lo. E ao poder fatorizá-lo, eu vou simplificar muito aqui a nossa tarefa. Como é que eu posso fatorizar? Há duas maneiras. Determina os zeros, aqui como isto é uma equação como é um polinómio de grau 2, né, podem pura e simplesmente determinar os zeros disto, pela fórmula resolvente, por exemplo. Não é? Indo aqui à fórmula resolvente, eu não vou usar aqui, não vou fazer a fórmula, mas acho que todos sabem. Portanto, aqui vai dar x igual a 1 ou x igual a menos 3. Certo?
são os dois zeros deste polinómio. E quer dizer que este polinómio pode ser decomposto ou fatorizado como x menos 1, x mais 3. Tem que ter cuidado, quando fazem isto, colocar aqui o coeficiente do termo de maior grau, que neste caso é 1, não havia perigo, e portanto o polinómio fatorizado fica pura e simplesmente x menos 1, x mais 3. Podem fazer isto. Eu, pessoalmente, prefiro usar a regra de Ruffini, mesmo em polinómios de grau 2, exatamente por causa disto aqui. Porque a regra de Ruffini, com a regra de Ruffini, nós não temos que nos preocupar com o coeficiente do termo de maior grau. E não temos que nos preocupar com isto, isto é quase uma verdade de lá para ali, não nos temos que preocupar, é menos uma preocupação. Não é? Eu posso chegar aqui e usar pura e simplesmente a regra de Ruffini, aqui num cálculo auxiliar, eu vou fazer aqui ao lado. Bem, uso a regra de Ruffini e para fatorizar este polinómio. Não era isso que eu queria. Temos aqui então o 1, que é o coeficiente do x quadrado. Eu, nas últimas aulas abertas resolvi alguns limites que fiz isto e na altura também referi que preferia usar aqui a regra de Ruffini. Portanto, 2, que é o coeficiente do termo em x, menos 3, que é o termo independente. E aqui o 1 é a raiz conhecida deste polinómio. Reparem que eu sei que ela é raiz, porque quando substituo aqui o x por 1, está a 0. Certo? Portanto, agora este baixa para aqui, não é? Este 1 vem para aqui assim. 1 vezes 1 dá 1, ponho ali. 2 mais 1 dá 3. 3 vezes 1 dá 3, vem para ali. Portanto, o resto é 0. Este é o resto. E, portanto, não se esqueçam que isto é um algoritmo de divisão. Eu estou a dividir este polinómio por x menos este, certo? De x menos o que está aqui. Portanto, quer dizer que o dividendo, que é este polinómio, é igual ao divisor, x menos 1, vezes o quociente. Não se esqueçam que este agora fica o coeficiente do termo em x, aqui do termo independente, portanto, x mais 3, mais o resto que é 0. Não vale a pena pôr. E, portanto, isto que está aqui é o limite, quando o x tende para 1, de x menos 1, x mais 3, é elevado a 2x menos 1 menos e. E reparem, isto agora ficou muito melhor. Porquê? Reparem quando eu substituo aqui o x neste polinómio x mais 3. Quando eu substituo o x por 1, dá-me 1 mais 3, que é 4. Isto não nos chateia nada. Portanto, 1 mais 3 é 4, é que é 4, não é? Eu posso separar isto aqui em dois limites. E é menos uma coisa a chatear. Aqui fica x menos 1, aqui fica e elevado a 2x menos 1, menos e, certo? Vezes o limite, quando o x tende para 1, de x mais 3. E, portanto, este aqui vai dar 4, e agora sim, e agora mudo a variável, certo? Vai dar 4, vai dar 1 mais 1, né? 1 mais 3, desculpem, que é 4, e agora mudo a variável, mudo neste só, porque aquele eu já sei que vai dar 4. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Posso fazer a mesma mudança, não é? Y igual a x menos 1. Ok. Portanto, que o y, x menos 1, quer dizer que o x é y mais 1. Naturalmente, se o x for para 1, como o x tende para 1, o y, que é x menos 1, 1 menos 1 vai tender para 0. E, portanto, nós temos aqui o limite, quando o y tende para 0, de... Aqui tenho o y, aqui tenho e elevado a 2, vou substituir o x por y mais 1. Reparem que eu aqui não fiz a mesma coisa que fiz há pouco, né? Há pouco eu substituí logo, vi logo que era 3y. Aqui não. Aqui posso substituir este x por y mais 1, menos 1, menos e, vezes este valor dá 4. Ok? Se quiserem aqui à parte não estarem ali a fazer aquilo tudo ao molho, 2 elevado a 2y mais 1, menos 1, é elevado a 2y
mais 2 menos 1, que é E elevado a 2y mais 1, vocês ainda podem escrever como E elevado a 2y vezes E, que vai dar jeito para depois meter aqui o E em evidência. Portanto, este que está aqui, não é? Fica o limite, quando o y tende para 0, aqui fica então y, E elevado a 2y vezes E, menos E, vezes 4. Vou meter o E em evidência, fica aqui 1 sobre E, passo logo para trás do limite, é uma constante, está bem? Limite, quando o y tende para 0, de y, E elevado a 2y menos 1, vezes 4. Bom, estamos outra vez nesta fase, não é? Só temos aqui que ver o que é que temos de acrescentar ali, não é? O que é que temos de acrescentar para ser igual? Aqui um 2, compensa aqui com um 2, não é? Este aqui é o inverso do limite notável. Se quiserem mudar a variável como eu fiz aqui neste, podem. Eu acho que não vale a pena. Eu agora não vou mudar. Bem, mas agora já sabem qual é a técnica. Vezes, este aqui, vou só inverter aqui o limite. Fica 1 sobre o limite, quando o y tende para 0, de E elevado a 2y menos 1 sobre 2y, vezes, ora 4 sobre 2 dá 2. Temos aqui então o limite notável, porquê? Porque como o y tende para 0, o 2y tende para 0, limite notável, e portanto isto fica 1 sobre E vezes 1 vezes 2, que dá 2 sobre E. E portanto temos este limite calculado, e mais um exercício feito. 1.4 está feito. Tenho uma dúvida. Nós, quando separamos os limites, podíamos ter somado e subtraído por x, em vez de fazer a mudança de variável? Desculpa? Em vez de fazer a mudança de variável, podíamos ter somado e subtraído por x, para ficar com 2x menos 1 em cima? Podias fazer o que tu quisesses, desde que subtraísse 0, desde que somasse 0 ou que multiplicasses. Quando somas e subtrais, tens que manter as mesmas coisas. Certo? Sim, podias. Então ia dar a mesma coisa. Claro que ia dar a mesma coisa. Sim, podes. Se estás a falar aqui, meter aqui mais x e menos x, não é? Sim. Portanto, mas depois tens de ter cuidado. Se meteres aqui mais x e menos x, 2x menos 1 não tende para 0. Quando o x tende para 1. Não é? Ok. Tens de ter cuidado com isso. 2x menos 1 não tende para 0. Se a ideia era só depois chamar a esse y, não era? 2x menos 1 não tende para 0. Tens de ter cuidado. Não é? Tens que substituir por coisas que tendam para 0 e que não alterem o. Não é? Quando muito podiam, se quisessem, este limite aqui assim, podiam também fazer aqui nesta parte que está aqui, podiam fazer aqui em baixo, meter o E em evidência, cá em baixo, tendo aqui o E em evidência, fica E elevado a 2x menos 2, menos 1, e aqui x menos 1, certo? Perceberam a ideia? Reparem que quando eu faço este vezes este, não é? Quando eu multiplico E vezes aquele, fica E vezes E elevado a 2x menos 2, E elevado a 2x menos 2 mais 1, que dá o que nós queríamos, não é? Pronto, temos isto aqui, este aqui é 1 sobre E que vem cá para trás, e aqui posso, pura e simplesmente, aqui tenho E elevado a 2x menos 2, menos 1, e aqui tenho x menos 1. Se eu acrescentar aqui um 2, ou seja, se eu multiplicar este por 2, e aqui compensar com 2, o que eu tenho aqui é já a mesma coisa aqui. Estes e estes são iguais. Portanto, aqui eu podia chamar este y, não é? Obviamente que o y vai tender para 0, não é? Portanto, se eu chamar aqui y igual a x menos 2, a 2x menos 2, ou 2 abrir parênteses x menos 1, é a mesma coisa, o que nós ficamos aqui é com isto. Sobre 2, limite, quando o y tende para 0, do y é levantado a y menos 1, vezes 1 meio, não é?
E este aqui, eu agora não vou inverter, já sabemos que isto aqui é o inverso do limite notável, não é? Portanto, dá 1 sobre E vezes 1 sobre 1 vezes 1 meio, que dá 1 sobre 2E. Portanto, este aqui daria 1 sobre 2E, que eu depois teria que multiplicar por 4 e ia dar 2 sobre E. Portanto, podem fazer isto de várias maneiras. Eu acho que neste caso em particular, esta segunda maneira é mais difícil. Esta aqui é mais... Nós vemos ali o x mais 1, chamamos x, vemos ali o x menos 1, dizemos que o y é x menos 1 e fica logo feito. Ok? Está feito o 1.4, vamos avançar para o 1.5. Então, 1.5, temos aqui 1.5, temos o limite, x tende para menos 2 de x elevado a menos x mais 2e quadrado. Bom, sobre x quadrado menos 4. Já sabemos, primeira coisa a fazer, substituir. Bom, se eu substituir aqui, e elevado a menos 2 dá e quadrado. O x aqui dá menos 2, portanto dá menos 2e ao quadrado mais 2e ao quadrado dá 0. Certo? 0. E aqui, menos 2 ao quadrado dá 0, menos 4 dá 0. Temos aqui uma interminação. Se olharem bem, podem usar a tal técnica da definição de derivada. Porquê? Reparem, este que está aqui, este, pode ser escrito como x menos 2, x mais 2. E, se separarem isto, eu vou separar aqui, portanto, isto pode ser escrito assim, não é? Portanto, este é x menos 2, x mais 2. O que é que eu vou separar? Reparem o que é que não é 0 aqui. Se eu substituir aqui o x por 0, por menos 2, desculpem, menos 2 dá menos 4. Portanto, este não nos chateia nada. Portanto, fica aqui 1 sobre x menos 2 vezes o limite quando x tende para menos 2 de x é elevado a menos x mais 2 é quadrado sobre x mais 2. Ok? E agora, este aqui nós já sabemos que dá menos 4, não é? Que dá 1 sobre menos 4. Isto é 1 sobre menos 2, que dá menos 1 quarto. Portanto, este é menos 1 quarto. Está ali, já não chateia nada. E agora podem, se quiserem, eu não vou fazer, mas se vocês quiserem fazer, podem então chamar a este, aqui assim, um certo f de x. Aqui, este será o f de menos 2. E aqui tem x menos menos 2, não é? E, portanto, este que está aqui seria, então, a derivada daquela função f no ponto menos 2, sendo que f é diferenciável. Em x igual a menos 2. E, portanto, derivavam e iam substituir por 0 e estava feito. Portanto, este era um caminho, está bem? Possível, perfeitamente possível, perfeitamente correto e admissível na prova, está bem? Outra maneira é chegar ali e chamar fazer a mudança. Y igual a x mais 2, não é? Portanto, se o x tende para menos 2, se eu chamar y igual a x mais 2, quer dizer que o x é y menos 2, obviamente se o x tende para menos 2, o y, que é x mais 2, vai tender para 0. E, portanto, o que nós temos aqui é o limite, quando o y tende para 0, em baixo vai ficar y, não é? X mais 2 é y, e em cima vai ficar, no lugar deste x, vou meter y menos 2, e aqui fica e elevado a menos y menos 2 mais 2e quadrado. Ok. Parece que ficou pior. Aliás, parece que ficou bem pior, mas na verdade é que não ficou bem pior, ficou muito melhor. Isto, na verdade, está resolvido. O que nós temos que fazer aqui é este tipo de limite já apareceu num teste intermédio aqui há uns anos. O que temos que fazer aqui é uma coisa muito simples. Temos que fazer este vezes este e este vezes este e vamos ver o que é que sai daqui. Portanto, temos que isto é o limite. Eu vou meter aqui, falta-me aqui este menos 1 quarto, não é? Eu vou metê-lo aqui assim. Menos 1 quarto igual, falta-me aqui este menos 1.
quarto. Vou meter aqui então este menos 1/4 aqui deste lado. E agora tenho o limite, quando o y tende para 0, de... O que é que fica aqui? Ora, este vezes este dá y, é levantado a menos y mais 2, aqui já fiz esta conta em cima, menos 2 é levantado a menos y mais 2 é quadrado, sobre y. Onde é que está o nosso limite notável? Ele está aqui um bocadinho escondido, mas ele está cá. O nosso limite notável está aqui. É este aqui, sim, esta parte aqui. Só tenho que meter em evidência 2e². Reparem que este y está aqui um bocadinho fugido. Reparem que isto que está aqui, vou escrever aqui, 2 é levantado a menos y mais 2. É uma coisa que ter 2 é levantado a menos y vezes e², que é a mesma coisa que ter 2e² é levantado a menos y, certo? E portanto é isto que eu vou pôr em evidência. Vou separar, primeiro, menos 1/4, vezes, cuidado aqui, vou separar isto como limite quando o y tende para 0, de y é levantado a menos y mais 2, sobre y, mais o limite quando o y tende para 0 de... Este aqui eu já o escrevi desta maneira, menos 2e² é levantado a menos y, mais 2e² sobre y. Estes aqui cancelam, este com este, e agora vou meter em evidência menos 2 é levantado a 2. Ok? E portanto, ao fazê-lo, tenho menos 1/4, abrir parênteses, é levantado a 0 mais 2, menos, vou metê-lo já fora do limite, menos 2e², limite quando o y tende para 0 de... O que é que me sobra aqui? É levantado a menos y, menos 1 sobre y. Reparem que é menos 1, porque quando eu faço este vezes este, ou seja, menos 2e² vezes menos 1 dá 2e², mais 2e², certo? Bom, o que é que faço aqui? Ponho aqui um menos para compensar com aquele, e este menos eu posso compensá-lo aqui com um mais, fica ali mais, certo? E portanto isto está feito. Este aqui, se quiserem mudar novamente a variável, chamar z igual a menos y, podem, não é? Mas não é necessário. Aqui, se o y tende para 0, menos y tende para 0, tenho aqui um limite notável, que vale 1, não é? E portanto este dá menos 1/4, vezes, aqui dá e² mais 2e² vezes 1, ou seja, menos 1/4 vezes 3e², não é? e² vezes este mais este dá 3e², ou seja, menos 3e² sobre 4. Portanto, temos aqui o exercício 1.5 feito. Este é um bocadinho mais elaborado do que os anteriores, mas as técnicas, na verdade, são sempre as mesmas. Ok? Está feito. Vamos para o último desta primeira parte da aula. Então, este que está aqui em cima diz o seguinte: limite quando x tende para 1, limite quando x tende para 1 de x² menos 1 sobre e levantado a 2x menos e levantado a x mais 1. Bom, o que é que eu posso fazer aqui? Primeira coisa, já sabemos, verificar se isto dá ou não uma interminação. Bom, 1 ao cubo dá 1, menos 1 dá 0. E levantada, ora, 2 vezes 1 dá 2, 1 mais 1 dá 2, e ao quadrado menos e ao quadrado dá 0. Boa. Reparem, novamente, tenho aqui um x² menos 1, em que o 1 é uma raiz deste polinómio. O que é que eu posso fazer aqui? Posso ir à regra de Ruffini e ver o que é que isto dá. Portanto, indo aqui à regra de Ruffini, fatorizar aqui este polinómio, talvez nos ajude aqui a desmontar isto, certo? Eu tenho aqui 1, o coeficiente deste, do x², o do x² é 0, não há lá nada, do x também é 0, e o termo independente é menos 1. A raiz é então 1 vezes 1. Isto é uma fatorização standard, tá bem, se quiserem. Aliás, x levantado a n menos 1, qualquer que seja o n, a fatorização é sempre esta. X menos 1, depois é x levantado a n menos 1,
x elevado a n menos 2, por aí fora, x mais 1. É sempre esta a fatorização. Portanto, por exemplo, do x ao cubo menos 1 será x menos 1 vezes x quadrado mais x mais 1. X à quarta menos 1 é x menos 1 vezes x à quarta, vezes x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 e assim sucessivamente. Não é? Mas pronto, se não souberem isto, 1 vezes 1 dá 1, vem para ali 1. 0 mais 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, ele dá 0. Lá está, aqui será o coeficiente do x quadrado, não é? Aqui do x e aqui o termo independente. Portanto, este polinómio que aqui está, x ao cubo menos 1 é x menos 1, x quadrado, mais x, mais 1. E, portanto, esta parte que aqui está, quando eu substituo por 1, vai dar 3, não me chateia nada. Certo? Portanto, eu posso fazer isto aqui. Isto aqui é o limite, quando o x tende para 0, para 1, desculpem, de x menos 1, e agora x quadrado, mais x menos 1, mais 1. Boa. O que é que eu posso fazer neste? Reparem que neste aqui de baixo, eu vou escrever aqui em baixo para não... Este aqui de baixo, levantado a 2x menos e levantado a x mais 1. Isto é a mesma coisa que ter, este é levantado a 2x, é a mesma coisa que ter é levantado a x vezes é levantado a x. E este que está aqui é a mesma coisa que ter é levantado a x vezes é. Este que está aqui é a mesma coisa que ter é levantado a x vezes é levantado a x menos é levantado a x vezes é. Se eu colocar o é levantado a x em evidência, ou seja, esta parte aqui em evidência, este é levantado a x em evidência, ele também não me chateia nada. Não é? Se eu meter aqui isto em evidência, levantado a x, e lá dentro fica levantado a x menos é. Portanto, eu posso escrever isso aqui. É levantado a x vezes é levantado a x menos é. E, portanto, este aqui assim, quando eu substituo por 1, que dá 3, e este, quando eu substituo por 1, que dá é levantado a 1, que é, não me chateiam nada. E, portanto, se não me chateiam nada, eu posso, pura e simplesmente, separá-los. Certo? Separar o limite. É levantado a x. Esta parte dá um número, se nós substituirmos, isto dá 3 sobre E. 3 sobre E, ótimo. Não é 0 sobre 0, não é infinito sobre infinito, não é nenhum tipo de indeterminação. Ótimo, está feito. Este aqui fica então o limite, quando x tende para 1, de x menos 1 é levantado a x menos E. Bom, aqui neste vou mudar a variável, não é? Neste aqui vou substituir 1 ao quadrado mais 1 sobre E levantado a 1 vezes, e aqui vou substituir, vou mudar a variável. Aqui vou substituir, não, vou mudar a variável. Se o y tende para 1, vou chamar y igual a x menos 1, não é? Quer dizer que o x é y mais 1, obviamente se o x tende para 1, o y vai tender para 0. E portanto nós temos aqui o limite, quando o y tende para 0, de aqui vai ficar y, aqui vai ficar e levantado a y mais 1 menos e, e este y mais 1 menos e é uma técnica deste tipo, não é? Para não chatear muito, é a mesma coisa que ter e levantado a y vezes e menos e, que eu posso meter o e em evidência, não é? E levantado a y menos 1. E portanto, este aqui dá 3 sobre e vezes, aqui fica o limite, quando o y tende para 0, de 1 sobre e, 1 nada, aqui o y, e levantado a y menos 1, não é? Igual. Este e vem cá para trás, ou seja, 3 sobre e vezes 1 sobre e vezes, e este que está aqui, não é? Este limite que aqui está, é o inverso do limite notável, não é? Aqui fica aqui y sobre e levantado a y menos 1, aqui fica 3 sobre e quadrado. Claro que eu podia logo, esta última parte, ou seja, daqui para aqui, eu podia logo ter passado daqui para esta última parte aqui também. Já vou estar a fazer este passo intermédio. Sim? Mas pronto, filo. Aqui fica 1 sobre o limite,
quando o y tende para 0 de E elevado a y menos 1 sobre y. Este é o limite notável e, portanto, vai dar 1, não é? 3 sobre E quadrado vezes 1 sobre 1, 3 sobre E quadrado. E pronto. Acho que estes 6 limites abordam quase todas estas técnicas, que são bastante úteis. E ficamos assim com a primeira parte da aula concluída. Estivemos a rever aqui várias técnicas e várias vários métodos que eu acho que são importantes e que eu acho que vocês devem saber. Apesar de que, em contexto de exame, os limites notáveis que têm saído ao longo dos anos serem, em geral, um bocadinho mais simples do que estes. Não, por exemplo, estes aqui do 1.5 e do 1.6 não têm saído muito. Aqui este 1.3 já saiu aqui há uns anos, um deste tipo, também aqui do 1.4 às vezes sai, pronto, mas em geral não têm sido coisas muito complicadas, e é essa mensagem que eu também vos quero dar. Se vocês estiverem bem preparados para estas coisas, em princípio conseguirão enfrentar aquilo que irá aparecer no exame de dia 13. Então, até já para a segunda parte da aula.